Vamos então agora também na nossa semeadura, Romanos 2,14, nós vamos ver algo aqui interessante que precisamos de atinar. E nós trazemos esse momento para instrução, porque nós temos instruções nessa área, para que a igreja saiba como se comportar na sua vida de prosperidade. Nós aprendemos, a cada dia isso aí. E aqui no livro de Romanos 2,14, tem uma instrução aqui, nesse versículo, que parece que não dá nem para falar sobre isso. Mas nós temos aqui instruções que vão mostrar que você e eu, ao procedermos dessa forma, estamos procedendo na semeadura de acordo com a vontade de Deus e não a dos homens. E Paulo vem dizendo aqui: quando, pois, os gentios, quem são os gentios? Nós, que não somos judeus. Quando, pois, os gentios, e ele vem mostrando aqui algo muito rico, que não tem lei, não tem. Isso é sério. Então nós gentios não temos lei. Quer dizer, não estamos submissos aos 613 mandamentos e nem os 10 mandamentos. Nós somos livres disso. Porque 613 mandamentos foi constituído pela lei, aonde as pessoas teriam que respeitar aquilo, porque era o governo de Deus no tempo do Antigo Testamento. Mas nós, gentios, não temos lei, quer dizer, não temos esse Pentateuco como regra de fé para nós, não temos isso. Procedem, que não tem lei, mas procedem por natureza de conformidade à lei. Então nós estamos falando sobre quem? Os gentios que foram judaizados. Eles não têm lei, mas procedem como se tivesse. Então alguém infundiu isso na mente deles, Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Quer dizer, o Antigo Testamento, quando você quer vivê-lo, ele não tem nenhuma influência positiva na nossa vida, só tinha para o judeu. Mas quando o gentio pega a lei e quer fazê-la valer na sua vida, ele está usando algo que não é para ele e que ele quer usar, que não tem valor nenhum. Eles estão fazendo daquela lei o procedimento para eles que eles não têm. É o que Paulo está dizendo: não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo, porque o império da lei foi tirado da terra e era exclusivo dos judeus. Então não faça da lei a lei para si mesmo, porque ela não vai funcionar. É o que nós vemos aí. Então, quando vimos esses versículos, como esse aqui, nos traz o que na atual conjuntura? Um descanso para a nossa vida, porque nós somos trabalhados por essa lei desde o dia que fizeram você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ali começou um império de uma lei que não tem valor nenhum na minha vida e nem na sua vida, começou a ser implantado e você ser obrigado a viver aquilo. Não é assim? Sim. Paulo diz: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, todos aqueles que praticam a lei, para os judeus, já estão o quê? Amaldiçoados. E nós, gentios? Nada, zero. Porque eles querem usar da lei para entrar na presença de Deus. Deus não governa mais a terra pela lei.
Então, que presença que eles têm? De ninguém. E mesmo porque o Deus que o gentio tem que conhecer é só por meio de Cristo. Só por meio de Cristo que ele vai a Deus. Ele diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, quer dizer, por Cristo. Então, se ele não conhecer o império cristão com a sua nova lei, que é a graça, eles não chegam nunca ao Senhor e nem desfrutar do melhor de Deus na sua vida. Então, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo, quer dizer, sem proveito nenhum. E o que nós estamos fazendo aqui com essa pregação? Dentro da lei existia quem? O dízimos e oferta. E no dízimo e oferta a lei era violenta. Porque nos leva a pensar aonde? Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento. E aquele que não dava dízimo, o que ele era? Ladrão e amaldiçoado pela lei. Agora ele está dizendo: quando pois gentio que não tem lei, então que maldição é essa em cima de dízimo se o gentio não tem lei? Aonde acharam isso? Foram os cabeçudos impostores, pastores, que fizeram disso um grande negócio, servindo da lei para si mesmos. Servindo da lei para si mesmos. Fazendo um povo fazer algo debaixo da lei, para que eles tivessem o quê? Grande lucro. Com seus monumentais estruturas, com toda a riqueza, com tudo, mas os gentios não sabiam que eles não têm lei. Se eles não têm lei, não tem que obedecer dízimo e oferta, Malaquias, não tem que obedecer. Porque se ele obedecer, em vez de ele estar recebendo bênção, pelos olhos de Deus, eles estão excluídos disso aí. Estão excluídos. Porque nós, gentios, não temos lei. Você não tem, abençoado. Então você não deve praticar nada que está na lei. Observar, sim. Porque eu observo todo o andar do povo de Deus para mim ter origem. Senão eu perco a origem. Desde Gênesis até as 14 epístolas de Paulo, nós estamos analisando. Vejo todos que passaram por lá e como foram abençoados, como também foram amaldiçoados. Quantos filhos de Deus foram amaldiçoados por Deus? Porque a lei tinha isso aí. A lei era olho por olho, dente por dente. A alma que pecar, essa morrerá. Então, agora, quanto, pois, os gentios que não têm lei? Então, o que você vai fazer na lei? Como é que você pode ir para uma sinagoga, porque não é chamado igreja? Está lá, igreja batista, não. Sinagoga batista, sinagoga da Assembleia, sinagoga da Quadrangular, sinagoga da Universal, sinagoga da Presbiteriana. Isso aí, entre aspas, porque também não são. Mas porque eles pegam a lei, na lei havia o quê? Sinagoga, não era igreja. Então nós temos que vê-los dessa forma. Uma sinagoga bem ruim, bem destratada, segundo uma coisa bem barata, bem pobre, bem ferrada, pelo que era a sinagoga judaica, e que eles não têm nem coragem de serem chamados de sinagoga, eles são chamados de igreja, mas não são, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse. Não é. Então essas 4 paredes ali é uma coisa louca, que eles usam a lei e servem eles de lei para si mesmos. Quem leva vantagem são os
os impostores, líderes ali que leva vantagem. O povo cada dia pior, debaixo de um jugo de escravidão que não pode ter mais, porque a lei não existe mais. Então estão fazendo da lei para si mesmo um governo para eles de Deus, que Deus nem na lei não está, quanto mais na deles. Aí que não está mais, não está mesmo. Então, abençoado, nós não administramos hoje o dízimo daquela forma. Por quê? Porque nós, gentios, não temos lei. Então, como é que você vai pagar dízimo se não existe lei, se não existe cobrança? Porque o escrito de dívida que era contra nós e nos era prejudicial, o Senhor rasgou ele ali na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Então não existe dívida. Como é que você vai pagar se você não deve mais? Se você me devia alguma coisa, eu falei, não, eu te perdoo. Aí semana que vem, eu quero te pagar o quê? Eu já te perdoei, cara. Não tem nada para receber mais, não. Então hoje, trazida pelo sábio apóstolo Paulo, mostra uma necessidade ainda de a parte financeira ser exercitada na igreja por causa de Abraão, que quando viu Melquisedeque, que chegou até ele e o abençoou com todas as bênçãos, o que ele fez? Resolveu por si mesmo, ninguém pediu nada para Abraão. Deus falou, dá dízimo e oferta. Não está escrito isso. Abraão não foi impressionado por ninguém. Ele simplesmente, em reconhecimento que ele viu Deus, o que acontece? Ele tirou dos melhores despojos, que ele vinha da matança de reis, pegou o melhor e entregou quem? Melquisedeque, que tinha a semelhança do Filho de Deus. Então ele fez o quê? A coisa certa. E aquele ato dele passar para Melquisedeque como reconhecimento de que era Deus ali, ele deu o nome de dízimo. Não está escrito ali que é 10%. Está escrito que é um ato de reconhecimento. E isso aí nós temos que prevalecer, porque nós somos abençoados com o crente Abraão, o pai da fé, que não passou pela lei. A ele foi pré-anunciado o evangelho da graça. Então nós temos Abraão como origem, e Paulo, lá em Gálatas 3, fala sobre isso, fortalece essa atitude. Em Hebreus 6 também, ele fala sobre Melquisedeque, e Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós estamos numa lei totalmente diferenciada. Então você não pode mais prestar culto a Deus trazendo dízimo. Não. Isso não pode mais. Você deve o quê? Semear. Porque Paulo diz, isso afirma aquele que semeia pouco ceifará, o que semeia com fartura, com abundância há de ceifar. Então nós estamos trabalhando isso para tirar da mente dos filhos de Deus essa má administração do dízimo, gerado pela lei nos impostores que administram para si mesmos. Aí faz seus monumentos e fala que Deus está ali, que sacanagem. Tremenda. Põe lá as catedrais, e você vê que eles colocam lá coisa de luxo. Ele pega o dinheiro do povo e investe em cima de luxúria, para que o povo vá para as sinagogas demoníacas deles, eles se autogloriam, o povo vai embora, e aquele patrimônio é de quem? É do povo? Aquele patrimônio é do povo? É patrimônio público aquilo? Não é, teria que ser, né? Porque é o povo que está pagando. Assim são os patrimônios dos governos, eles não são dono. E ali o cara implantou aquilo e ele passa a ser dono, ninguém entra. Ninguém entra, porque ele que é o dono.
Com o quê? Com o dinheiro do povo, então teria que ser público. Porque para Deus não é, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Né? A administração do dízimo é completamente errada, abençoados. Completamente 100% errada. Então eu não tenho que dar dízimo? Não, não estou falando que você não tem que dar. Você tem que ter uma nova instrução, que é o nosso pai Abraão, o pai da fé, que deu o primeiro dízimo. É o original. Pegamos do original e continuamos com o original, porque Paulo aferiu aquela atitude de Abraão. E como nós somos instruídos pelas cartas paulinas, então nós temos essa atitude também. Corretíssima. E somos beneficiados por ela. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com fartura, com abundância de ceifar. Cada um dê segundo o que propõe o seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com quê? Alegria, e Ele aumenta a nossa sementeira. Ele dá semente ao que semeia. Então nós temos que bater nessa tecla, porque nós temos que tirar o povo dessa magia, dessa macumba que fizeram na cabeça deles. Que o crente, quando não dá dízimo, ele pensa o quê? Maldição de Deus. Olha aqui, que isso? Se nós já somos abençoados com todas as bênçãos, que maldição que vem sobre nós? Esse Deus tem dupla personalidade? Não pode. Então nós servimos o Deus fiel, assim é, abençoado? O que originou a verdade. Então, dessa forma, nós, sem pressão nenhuma, agimos de forma inteligente, para que o nome dele seja glorificado e a palavra seja o quê? Ministrada, espalhada sobre a terra. Você fala assim, então quer dizer, pastor, que nós nunca vamos ter uma catedral bonita. Com o seu dinheiro não vai ter, não. Isso eu te garanto. Não vai ter, não. Agora, se alguém quiser semear para nós, eu recebo. Mas com essa semeadura você não vai ter. Nós vamos ter conforto aqui, nós não temos isso aqui no hotel. Aqui, ar-condicionado, tudo bonito aqui, tudo. É isso que nós vamos sempre ter, disso para melhor. Agora, investir milhões, igual, por exemplo, eu vejo essas igrejas, são milhões que são investidos ali, abençoado. Eu conheço catedral que talvez você com 5 milhões você não consegue construí-la. Você não consegue. Aquele tempo de Salomão, aquilo custou acho que 57 milhões, um negócio desse tipo, 50, 60 milhões de reais. Então, para que aquilo? Levar o povo à idolatria? O quarteirão, não, eles compraram quase o quarteirão todo ali, eu conheço aquela história ali. Então, veja bem, a semeadura, ela tem que estar no padrão da graça, porque aí não há sujeira, não há maracutaia, aí há o que? Sabedoria e poder de Deus. Assim é? Então, por isso nós praticamos aqui, e estamos semeando com abundância, assim é? Abundância quer dizer, não é que você vai tirar aí agora, que eu recebo daqui a um tempo, 10 mil reais e dá aqui. Semear, dá não, semear. Dá com alegria. Isso. Eu recebo dessa forma. Você vem, dá com alegria. Não por imposição e nem ameaça. Não. Você vem e dá com alegria. Porque você reconhece o trabalho aqui do ministro, da igreja, como que está trabalhando, como é que ele está fazendo, e você quer que a palavra corra. É dessa forma. Assim é? Vamos ficar de pé, então, vamos fazer uma confissão e assim procedemos. Então, hoje você não tem Malaquias. Você sabe que Malaquias, na cara dos pastores, na mão dos pastores, virou o quê? Um punhal.
e ele põe nas suas costas. Ele põe um punhal nas suas costas e diz: se você não der dízimo, nós vamos enfiar esse punhal em você. É assim que eles fazem. Se você não der, eles vão meter o punhal nas suas costas. Assim é, abençoado? Diga: eu recebo que nesta manhã, ao semear, estou fazendo com alegria e gozo no meu coração, porque assim está escrito, que Deus ama quem dá com alegria, e não por tristeza e não por necessidade. E eu creio que fazendo isso, o Senhor aumenta a minha sementeira, para que eu possa cada dia semear mais, para que a tua palavra corra e seja glorificado. Assim venhamos e semeamos.